carrega seu celular direto do app, sem sair de casa.
assim, na semana passada, ficou ainda faltando 3 perguntas, né? No decorrer da semana, eu fiz uma seleção, e os irmãos pediram aí para no Facebook, né? E eu peço aos amados irmãos que continuem assim, né? Participando, né? O Facebook você tem essa liberdade, né? De estar expondo a sua opinião, os seus pedidos, né? E na medida do possível, os irmãos aqui que fazem a seleção das perguntas, eles vão fazendo a seleção e a gente o pastor Edson vai respondendo. Como que é o nome da nossa live aí? Pergunte para o pastor. O pastor Edson está aqui mais uma vez, para estar tirando a dúvida dos irmãos. E hoje nós vamos fazer o seguinte: hoje nós temos mais 6 perguntas que foram selecionadas. Veio a semana passada e foram inseridas mais 3 aí, que os irmãos fizeram uma seleção. Pastor, mas as primeiras 5 perguntas, o pastor Edson vai fazer um resumo, né? Umas 5 perguntas, porque a 6ª pergunta ela é um pouco mais polêmica, né? Ela vai requerer um pouco mais de tempo. Demora para chegar aí. Em questão da resposta, né? Porque são 2 perguntas dentro de uma pergunta, né? E o pastor Lécio se preparou bastante, né? Porque não é uma pergunta muito fácil de responder, mas na medida do possível ele vai tirar a dúvida dos irmãos. Os irmãos vão participando aí. Os irmãos aqui estão ao vivo, né? Vai participando, vai dando glória a Deus, aleluia, amém, concorda, discorda. Aí conforme for passando a semana, a gente vai até tirando mais algumas perguntas aí, em particular, né? O importante é, nessa quarentena, nós estávamos interagindo com os irmãos, né? Não só da nossa igreja, porque os irmãos de outras igrejas também que estão participando, com as pessoas, então, viram no Facebook, e estão entrando também hoje, pessoas novas, então, faça assim, vamos participar em nome de Jesus. E já para nós ganharmos tempo, né, que hoje é um pouquinho corrido, e eu vou voltar aqui a pergunta ao pastor Laes, né? Nós vamos estar aqui, eu acho que, usando o mesmo microfone, isso? Não? A gente faz não, estamos numa distância boa, estamos com nossas mãos higienizadas, né, pastor? Já passamos álcool gel aqui, estamos aqui higienizados, né? Vou fazer a primeira pergunta ao pastor, bom? Pergunte para o pastor, né? Vamos lá, pastor Edson. A nossa primeira pergunta é o seguinte: no que consiste a adoração? Uma pergunta. E qual a maneira correta de adorar, pastor? A paz do Senhor, meus irmãos. É bom estar aqui outra vez com vocês, para a gente ter esse bate-papo em relação a essas questões que são bastante relevantes para a nossa vida cristã. Quero agradecer a sua participação aí. Permaneça com a gente até o final. Tem muita coisa boa para ser esclarecida aí. E eu tenho certeza que a gente vai procurar responder na medida do possível, né, essas questões. Então, quero desde já agradecer a sua participação e vamos à primeira pergunta aqui, feita pelo nosso pastor Robson. Você pode repetir novamente a pergunta para os irmãos? Vamos lá. Deixar. No que consiste a adoração? Uma pergunta. No que consiste a adoração? E qual a maneira correta de adorar? E qual? Será que existe? A maneira correta de adorar. Sim. Vamos procurar responder a primeira pergunta, definindo o que é adorar, certo? Definindo o que é adorar. A palavra adorar, ela vem de um verbo grego chamado proskínio. Esse verbo, ele significa, tem o seguinte significado: prostrar-se, ajoelhar-se e beijar.
Esse beijar é usado como verbo prosquínio. Por exemplo, é um exemplo da própria literatura grega, que quando o dono de casa chega em casa e ele tem um animal de estimação, um cachorrinho, por exemplo, e o cachorrinho vem correndo e salta em cima do dono da casa e lambe a mão dele. Então, isso era tido como um prosquínio, beijar a mão. Então, daí a ideia de prosquinel ou prosquínio significar curvar-se, ajoelhar-se, né, prostrar-se e beijar. Na verdade, é um fascínio, é um encantamento, é um deslumbramento diante de algo glorioso, de algo grandioso. Então, é você se prostrar, é você se dobrar, é você beijar. Então, adorar, na verdade, é quebrar, tirar essa barreira que existe, né, entre a criatura e o seu Criador. É você romper essa barreira. Porque a ideia que nós temos de Deus, e que nós precisamos ter de Deus, é que Deus é alguém extremamente glorioso, santo, né? E que está, como disse o próprio Isaías, sentado no alto e sublime trono. E nós somos criaturas frágeis, fracas, pecadoras, etc. Então, a adoração, em primeiro lugar, é quebrar essa barreira, romper essa barreira, né? Para poder, então, reconhecer, contemplar a beleza da santidade de Deus, como dizia o salmista Davi. E o modo correto de adorar ao Senhor... que é a segunda pergunta, né? Que é a segunda pergunta. O modo correto é através da vida de santidade, da obediência a Deus. Não tem como dizermos que somos adoradores se nós não mantivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência. É por isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, que Deus procura, ou seja, Deus é Espírito, né? E Ele procura os tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração, a forma correta da verdadeira adoração é através da obediência a Deus, através da obediência à sua palavra, através de uma vida de santidade, de uma vida de obediência. Essa é a melhor forma de nós adorarmos a Deus. É a maneira de nós reconhecermos, nós nos curvarmos, nos dobrarmos diante do Senhor em reconhecimento da sua grandeza e da sua santidade. Não tem outra forma. E vamos lá, então, às vezes nós estamos no culto, né? A manifestação de Deus se faz presente no culto, né? E às vezes quem está dirigindo o culto, né? Quem está ministrando o culto, o próprio pregador, né? Essas questões, levante sua mão, vá para lá, vem para cá, né? Boca travada, essas coisas que os pregadores fazem, né? Essas coisas. Como que fica isso, pastor? Não faz. Você tem que estar levantar seu braço, dar glória a Deus, aleluia. É uma maneira também de adorar? Não vejo assim, não vejo como uma maneira de adorar, porque para mim isso são chavões dos pregadores, né? São chavões que as pessoas gostam de usar, né? Para poder, às vezes, de alguma forma, tentar emocionar o público. A verdadeira adoração, ela não é feita na base de emocionalismo. Ela é algo espiritual, é algo que o Espírito Santo produz no ser humano. Porque você só consegue enxergar a grandeza de Deus através dessa revelação que o Espírito traz a você, né? Isso independe de um pregador mandar você levantar a mão, deixar de levantar a mão, porque isso na adoração não consiste nisso. Embora muitas vezes alguns gestos, né? Alguns gestos de levantar a mão, de se curvar, botar a cara no chão, e até outros até fazem parte, mas não como uma forma de obedecer
a voz de um pregador, de um palestrante, e de um ministro de louvor, seja lá qual for. Isso é algo que o Espírito Santo deve produzir. A palavra de Deus, ela é poderosa para produzir esse efeito no ser humano. Então, eu não preciso de ficar, levanta o braço, abaixa o braço, não. Parece que isso faz uma dinâmica, uma didática, né? Alguns usam até aquele versículo bíblico: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome, né? Essa expressão corporal, né? Mas essa questão, né? Eu acho que o Espírito Santo, quando ele me traz essa revelação de Deus, acho que todo o meu ser está sendo contemplado. Todo o meu ser, porque o meu ser todo, então está falando da minha alma, do meu espírito, da minha mente, de todo o meu ser. Então não são os meus gestos que vão fazer com que eu adore a Deus de verdade, porque no passado os profetas de Baal, por exemplo, eles tinham uma maneira de adorar Baal, e era com expressões gestuais, e até se cortavam às vezes para derramar sangue, para mostrar que realmente era... Para chamar a atenção. Você viu o caso de Elias? Elias chegou lá, adorou a Deus de uma forma muito diferente. Ele simplesmente olhou para o céu, adorou a Deus, fez uma oração. Falou assim: Senhor, olha só a oração de Elias. Se eu tenho andado em tua presença, ou seja, o Deus em cuja presença estou e ando. Ele colocou diante de Deus o que foi? A sua própria vida. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto é com inteligência, e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a adoração é isso. Eu acredito, pastor, também que vamos puxar para o nosso lado pentecostal, né? Essa questão de levantar a mão, de para lá, para cá, bater palma no culto, né? Talvez seja uma manifestação de Deus, a presença, e talvez queira, de uma forma, de um gesto, né? Tá agradecendo a Deus, assim, a pessoa não se segura, né? Às vezes, não vou dizer para você que eu sou totalmente contra isso. Não é que eu sou contra. Eu só digo que muitas vezes, embutido nisso, existe muito exagero. Esse que é o problema. Então, são os exageros, às vezes, que as pessoas extrapolam. Eles saem do limite do normal. Até que ponto eu posso chamar de normal, né? Então, existem muitas coisas que realmente extrapolam, e realmente isso não é nada bom para a imagem da igreja evangélica. É claro que o pastor aqui não está dizendo que levantar a mão, balançar para lá, para cá, bater palma, né? Não, gesto não dizer que não está adorando, não é isso. Mas ele está explicando que a essência realmente da adoração. O que é adoração é a essência. Aqui, ó. Mente, alma e espírito. Mente, corpo, alma e espírito. É tanto que tem muitos lugares, assim, por exemplo, que as pessoas acham que a adoração é virar cambalhota dentro da igreja, plantar bananeira. Tem muita gente que faz isso e acha que isso é adoração. Isso aí, na verdade, só traz, só escandaliza o evangelho, na verdade. Uma pessoa entrar dentro de uma igreja evangélica e ver os crentes plantando bananeira, rodando cambalhota, vai pensar o quê? Isso não é adoração. É verdade. Então, a adoração é a vida cristã. A verdadeira adoração se faz com a vida. Santidade, consagrada ao Senhor. Isso é a verdadeira método de adorar o Senhor. Amém. Vamos passar para a segunda pergunta, porque a gente tem que correr quanto tempo, né? A segunda pergunta é a seguinte, pastor: quais as evidências de que fui batizado no Espírito Santo? Existe alguma evidência? Bom, essa pergunta é simples de responder. Para nós pentecostais, conhecedores da palavra de Deus, só existe uma evidência do batismo com o Espírito Santo: falar em novas línguas, falar em línguas estranhas, falar em outras línguas. Essa é a única evidência. Porque tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, eu senti um fogo, fui queimada, né? Fui bem queimado. Já vi pessoas dizendo assim: irmão,
O irmão foi bem queimado aqui, quase foi batizado, ele foi bem queimado. Mas não existe bem queimado, né? Isso aqui não é forno para ficar meio assado e meio cozido, meio cru. Ou a pessoa é batizada com o Espírito Santo ou não é. Então, esse negócio de eu senti um fogo, uma certa feita, isso até parece engraçado. Num culto há um tempo atrás, uma irmã chegou para dizer assim: quase que eu fui batizada com o Espírito Santo, porque eu senti um fogo subindo pelos meus pés. Eu falei: irmã, repreende, porque o fogo do Senhor não vem de baixo, ele vem de cima. Então, se vem de baixo, deve ser do inferno. É verdade. Então, a única evidência mesmo de que fui batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Agora, existe uma diferença entre a pessoa receber o Espírito Santo. Né, existe o selo do Espírito, né? Que é, na verdade, a garantia, como primícia dos que dormem, né? Aquela questão, a primeira parcela paga daquilo, garantindo que haverá ainda coisas muito melhores no futuro, né? Que é a nossa redenção, e para isso você é habitado pelo Espírito Santo. É habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer parte da sua vida. Até porque a salvação, ela é produzida pelo Espírito Santo. É Ele quem evidencia no ser humano o novo nascimento, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é? É Ele que aplica em nós, né, os meios da graça de nós, os méritos de Cristo. É tudo pela fé, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é parte integral da nossa vida. Só para deixar claro aqui, e tem muita gente que pensa, talvez, principalmente no meio pentecostal, que se não for batizado com o Espírito Santo não vai ser salvo. Tem muita gente que pensa dessa forma. Isso aí não é uma verdade, né? Então, para você ser salvo, você tem que ter o Espírito Santo. Então, todo salvo tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo é batizado no Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para o serviço, para a obra de Deus. E a evidência é realmente... Se ele me fala a memória, puxando a memória aqui rápido, né? Até lá no dia dos apóstolos, lá, Cornélio, não é isso? Era Cornélio que ainda não tinha conhecido? Sim, ele praticava boas obras e tal, e aí foi chamado, Pedro foi para a casa dele para poder explicar o caminho da salvação. Isso. E enquanto Pedro estava falando, diz que o Espírito caiu sobre eles. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, né? Caiu o Espírito sobre ele. A palavra caiu ali dá uma ideia de uma tromba d'água, de algo que se rompeu de repente e caiu sobre ele, derramou sobre eles. E eles falaram em línguas. Falaram em línguas. A mesma coisa, por exemplo, Atos capítulo 19. Paulo chega à cidade de Éfeso, encontra ali alguns discípulos e pergunta para eles assim: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles respondem: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Mas aí você foi batizado em quê? No batismo de João. Aí Paulo, impondo as mãos sobre ele, falaram em línguas. Isso. Então essa é a evidência. Então vamos concluir essa pergunta com essa resposta. Sim. A evidência é o falar em línguas. Falar em línguas. Amém? Vamos passar para a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: se Jesus é quem salva hoje, como ficaram os que morreram antes do advento do Messias, né? Vou perguntar de novo. Se Jesus é quem salva hoje, como ficaram os que morreram antes do advento do Messias? Ou seja, aqueles que morreram antes de Jesus ter vindo. Bom, a pergunta é a seguinte: são os crentes da antiga aliança, né? Eles morreram antes do Messias chegar. Antes da cruz, né? Antes do sacrifício, antes da obra redentora. Eles estavam todos aguardando no seio de Abraão, como o próprio Jesus explica isso. Então todos eles estavam lá aguardando no seio de Abraão. No momento em que Jesus morreu e ressuscitou, esses crentes que estavam aguardando o Messias, eles foram levados para o terceiro céu, para o paraíso. Eles estão lá aguardando. Então, todos os que morreram antes da vinda do Messias, antes da cruz, eles morreram na fé, esperando a promessa. A esperança, né? A promessa. Isso. Entendeu? Não então, viram, né?
Então, quando Jesus Cristo morre, então essa salvação abrange a pessoa deles também. Eu acho que seria até uma questão de justiça, né? Sim, assim, porque assim, eles também são incluídos nisso. Ou seja, a redenção oferecida por Jesus alcança as pessoas que morreram na fé, né, no Antigo Testamento também, aguardando a promessa. Então a redenção não é só para os que estavam naquele dia, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a salvação para os do passado, é a salvação para os do presente, será a salvação para os do futuro também. Então, vamos lá. Estão no terceiro céu, vamos dizer assim, Com certeza. Né? Estão aguardando o dia. Estão nos aguardando. Nós estamos lá em... São as nuvens de testemunha que falam lá em Hebreus, né? Que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São esses que já foram, venceram e estão aguardando por nós, torcendo pela gente também. A nossa, vamos dizer assim, a nossa dispensação está lá em Tessalonicenses, não é isso? Sim. Os que estão mortos, né? Ressuscitarão primeiro. E vou usar o verbo no presente. Nós ainda estamos vivos, aguardando o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar com eles. no arrebatamento, eles vão ressuscitar. Tá. Como todo mundo. Essa foi respondida. Vamos lá, a quarta pergunta também acho que vai ser bem rápido. Ela bem objetiva. Também acho que o senhor também vai ser bem objetivo, que ela vai ser bem rápida. Quarta pergunta é a seguinte: por que não guardamos os sábados? Essa pergunta aí vai demorar pelo menos 5 minutos, mas tem que dar um texto bíblico para a pessoa. Essa questão do sábado aí é complicado, porque nós temos uma denominação que é denominada sabatista, né, que guarda o sábado, e faz muitas acusações em relação aos que não guardam o sábado, né? Então eu vou responder por que nós não guardamos o sábado. Primeiro, porque é um sinal da aliança do Antigo Testamento, do povo de Israel. É um sinal para o povo de Israel, não um sinal para a igreja. O sábado é um sinal para o povo de Israel. E depois eu explico o que acontece em relação a esse sábado no Novo Testamento. Mas eu gostaria de ler um texto. Êxodo, capítulo 31, para que você que está em casa aí e quiser ler ou depois meditar. Êxodo capítulo 31 e o versículo de número 17. Olha o que diz a Bíblia. (16, 17) diz assim: os israelitas guardarão, quem está falando? Os israelitas. Os israelitas guardarão o sábado, através de suas gerações, como aliança perpétua. Então, aliança com o israelita, não é aliança com o crente da nova aliança. Da nova aliança, é o crente da antiga aliança. Verso 17: será um sinal entre mim e os israelitas para sempre. Não é um sinal para a igreja. Então, por que nós não guardamos o sábado? Porque é um sinal para o povo de Israel. Mas vamos mais a um versículo bíblico. Vamos ver se dá para a gente... No livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. A gente está resumindo bem as perguntas, irmãos, porque nós vamos dar bastante tempo para a sexta pergunta, tá bom? Hoje está um pouquinho resumido, tem que resumir. Mas dá para ir tirando a dúvida dos irmãos aí, tá? Fica atento aí. Não consegue. Capítulo 20, verso de números... A quinta pergunta também é um pouquinho polêmica, mas aqui é um pouquinho de tempo. Vamos lá, pastor. Ezequiel capítulo 20. Vamos ver aqui, esse é o 12. Verso 12. Diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então é entre Deus e o povo de Israel. Isso não se estende à nova aliança. É tanto que lá em Mateus capítulo 12, quando os discípulos entraram na plantação de trigo ou de cevada para colher algumas espigas e comerem, e foram questionados pelos fariseus lá na época,
e falaram assim, olha, não vê que os teus discípulos estão profanando o sábado? Aí Jesus falou assim, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, porque até do sábado eu sou o Senhor. Isso. Né? Então o sábado no início da criação, o sábado, ou o Shabá, era um dia de descanso. Tá? Então como é que fica essa questão do dia de descanso hoje? É que o homem ele não pode ter a sua vida só voltada para o trabalho. Tem que tirar um dia para descansar, um dia para poder se voltar para Deus, para buscar ao Senhor. Essa é a ideia do Shabá. Então, agora, a questão do sábado é um sinal para os judeus. Mas aí tem mais uma outra coisa muito interessante aqui. Por exemplo, alguém fala assim, mas a gente guarda o sábado, se não... Tá, tudo bem. Só faço uma pergunta, por exemplo. Na antiga aliança, quem guarda o sábado é obrigado a guardar, a observar também o ano sabático. Quem guarda o sábado é obrigado a observar o ano sabático. Então você trabalha 6 anos e no 7º ano você tem que parar com tudo, não pode fazer nada. Você tem que descansar. Tem que descansar também a terra, não é isso? A terra. Como a gente não tem plantação, nós não somos agricultores, você tem que parar com tudo que você está fazendo. Então você tem que trabalhar, por exemplo, já que você não é um agricultor, não trabalha com terra, não trabalha com nada, você tem que trabalhar 6 anos, você trabalha numa empresa 6 anos. No 7º ano você tem que pedir a conta. Porque até mesmo a terra precisa descansar para ela reproduzir novamente, ser adubada, a chuva que vem. Então, quem guarda o sábado tem que guardar o ano sabático. Levítico capítulo 20, 25, verso 3 a 5, está escrito isso lá. Alguém fala assim, não, mas hoje Deus não leva em conta essa questão do ano sabático. Como que não leva? Se você observar, por exemplo, se for só fazer uma citação rápida aqui. Da época de Saul, o rei de Israel, que foi mais ou menos lá pelo ano 1050 a.C., até o cativeiro babilônico, que foi provavelmente no ano 606, dá aproximadamente 490 anos. Durante esse período, não se guardou nenhum ano sabático. Se você pegar, veja, do ano 1050 até o ano 606, mais ou menos 490 anos. Se você pegar o tempo em que Israel ficou no cativeiro, que Jeremias diz no capítulo 25, versículo de número 11, que foi 70 anos, vai dar um ano sabático para cada período desse de 490. Então, se você pega 7 vezes 70, dá quantos anos? 490. 490 anos. Então, Deus cobrou cada ano sabático que eles não guardaram. Como é que Deus não cobra? É verdade. E aí você vai lá para o capítulo 36, quer ver rapidamente? 36 do 2 Crônicas. Olha o que está escrito, quer ver? Capítulo 36, verso 21. Verso 20 e 21. Diz, quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele, ou seja, Nabucodonosor, e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados. Os sábados que eles não observaram, que era o ano sabático. Então a terra descansou durante 70 anos para compensar durante os 490 anos que eles passaram sem guardar os anos sabáticos. Deus guardou. Pois repousou por todos os dias da desolação até os 70 anos se cumprirem. Então por que nós não guardamos o sábado? Primeiro, porque é uma aliança para Israel. E não é um sinal para a nova aliança. O cristianismo, não. A nova aliança não tem nada a ver. Né? Se fosse assim, Jesus tinha que ressuscitar, sei lá. Existem outras implicações, só que não vai entrar no assunto aqui, senão a pergunta vai se estender para para muito mais longe do que você imagina. Né? Você não pode observar que nessa pergunta, essa quarta pergunta, o pastor usou bastante a Bíblia, né? Talvez, vamos dizer assim, refutar, né? Refutar aqueles que acham que nós temos que guardar o sábado. Então acho que ficou bem respondido. E os irmãos depois também em casa, né? Pegam esses versículos, vão procurando de referência e vão possivelmente respondendo. Então vamos para a nossa quinta pergunta, que eu acredito também que é um pouquinho polêmica.
a nossa quinta pergunta, né? Vamos lá, pastor, a quinta pergunta. Repreender o devorador com dízimos e oferta, é bíblico esse ato, pastor? É uma pergunta interessante. Só que tem muito terrorismo aí, terrorismo psicológico e teológico dentro dessa pergunta. Porque muitos pastores, né, usam essa questão do devorador para colocar medo na cabeça dos crentes para os crentes dar dízimo. Então, o dízimo, ele é bíblico. Bíblico. Então, o que seria o dízimo? Né? A palavra ma'er no hebraico significa 10ª parte. E alguém fala assim, não, mas o dízimo era da antiga aliança, não é da nova aliança. O dízimo nunca foi da velha aliança. Abraão pagou o dízimo, deu o dízimo ao Senhor antes da lei. Da lei, Paulo diz que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Está escrito lá no livro de Gálatas. Então o dízimo não é um sinal da velha aliança. É bem antes, é uma época da promessa. Então, se é parte da promessa, se nós da fé como o de Abraão, o dízimo faz parte também. Jesus, ele nunca disse que não era para dar o dízimo. Lá em Mateus 23, quando ele fala para os fariseus assim, vocês dão o dízimo do eno, da hortelã e do cominho. Deveis fazer essas coisas, Jesus ratifica, deveis fazer, sem esquecer da misericórdia, da justiça e do juízo. Será que o pessoal conseguiu ouvir a pergunta? A pergunta ouviu. Mas a resposta? Isso, o início da resposta não. E agora vamos voltar. Então, muito bem, vamos voltar aqui. Talvez os irmãos ficaram sem áudio aí, os irmãos nos perdoem aí que está dando algum probleminha. Mas vamos ver. Voltando à questão do dízimo, o dízimo, ele não é algo relacionado apenas à antiga aliança. Porque Abraão, ele deu o dízimo antes da lei, né? Como o apóstolo Paulo diz, a lei veio 430 anos depois de Abraão. E Jesus também nunca disse que era errado dar o dízimo. Jesus, ele ratificou, quando ele diz assim, lá em Mateus 23, para os fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do endro. Deveis fazer essas coisas. Ele ratifica o dízimo, sem desprezar a misericórdia, a justiça e o juízo. Então eles achavam que só desse o dízimo era suficiente. Não, tem muitas outras coisas incluídas. Então, preste bem atenção. O dízimo é uma questão de fé. É uma questão de fé e uma questão também de gratidão também. Então, o que é na verdade o dízimo? É a forma de eu demonstrar o senhorio de Deus sobre a minha vida e sobre tudo que eu tenho. Sobre tudo que eu tenho. Então, os 10% é uma forma de gratidão por aquilo que Ele me deu. Então, eu estou devolvendo a Ele uma forma de gratidão. Então, se é uma forma de gratidão, não pode ser uma forma de imposição. Ninguém faz alguma coisa por gratidão quando está sendo obrigado. Então, só para eles talvez entenderem, é o seguinte: a questão do dízimo é fato, é bíblico, né? Bíblico. Eu acho que a problemática de hoje, qual seria? Algumas igrejas, seus veículos de comunicação aí, antigamente era o rádio, hoje as televisões, é a maneira de que se prega o dízimo. Eu acho que a problemática seria aí, a maneira que se prega. Essa questão de repreender o devorador, essa questão você vai prosperar, né? O Antigo Testamento, principalmente, ele é farto dessa parte de prosperidade, né? De tirar a 10ª parte das colheitas, tudo se fazia, né? E Deus vai dar em dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, e sim. Eu acho que a problemática está sendo hoje a maneira de alguns líderes de igreja, que eles têm os veículos de comunicação na sua mão, e algumas pessoas, por não ter conhecimento da palavra de Deus, ficam confusas, porque queira ou não queira, dá uma confusão.
que as pessoas dão testemunhos, falam, né, que foram abençoadas, que foram próximos, compraram casa, compraram carro, enfim, uma série de coisas. E tem pessoas que são dizimistas fiéis, e às vezes tem aquela vidinha dela pacata, né, simples, humilde. Eu acho que seria aí, não, pastor? A forma que está sendo ministrada o dízimo hoje? Assim, ou seja, existe lá os seus objetivos. Eu acho que a pregação em relação ao dízimo nunca deve ser através de terrorismo, de colocar medo nas pessoas. Aí vamos entrar na questão do devorador. Quando Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né, para que eu vos abra a janela do céu e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Né? E aí ele diz que haveria maior abastança e por esse motivo repreenderei o devorador. O devorador aí não tem nada a ver com demônio, como as pessoas acreditam. Não é demônio, não é um espírito maligno, tem nome de devorador, que sai comendo tudo. Não, era gafanhoto mesmo, era bicho, era inseto. Porque as pessoas trabalhavam muito com lavoura e naquela região existe muito gafanhoto. Então, como forma de Deus castigar a desobediência, né? Deus permitia que o gafanhoto devorasse a lavoura, e eles não iam ter colheita. Se não tem colheita, não tem como vender. Se não tem como vender, não tem dinheiro. Se falta... Então, ou seja, o problema do devorador é que ele destruía a lavoura, e por esse motivo as pessoas iam ter escassez de alimento e iam passar necessidade. Né? Mas isso como uma forma desses insetos que destruíam a lavoura, era uma forma de castigo pela desobediência do ser humano. Não significa que é nenhum demônio. Agora, observe que isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente entende dízimo como gratidão. E é o que deveria ser feito no Antigo Testamento também. Né? Por você ser grato a Deus por te dar uma boa lavoura, você ter plantado, ter ido a chuva, feito nascer a semente, feito crescer a lavoura e você colher, você teria que ser grato a Deus e entregar o dízimo ao Senhor. Da mesma forma, isso acontece no Novo Testamento. E nós também sermos gratos ao Senhor e entregarmos o dízimo. Tem muitas pessoas que dizem até que se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Não. Você perde muita coisa, porque a falta de gratidão a Deus, ela traz algumas consequências. Por exemplo, aqueles 10 leprosos que foram curados. Quando um voltou para agradecer a Deus com um coração grato, um tipo Jesus de falou gratidão, assim, eu curei 10, cadê não foram 10 que eu curei, só voltou um. Aí, meu filho, vai, a fé te salvou. Esse, além de receber a cura, recebeu a salvação. Então, os outros receberam a cura, mas perdeu o melhor. Foi a salvação. Então, muitas das vezes, na questão do dízimo, a gente perde também o melhor por falta de sermos gratos a Deus. Podemos dizer que ele é espiritual? Sim, é. Ele é espiritual? Eu contei até um livro chamado Que Dinheiro é um Assunto Altamente Espiritual. Por quê? Porque dinheiro é a forma como você lida com ele. Então, como eu disse aqui uma certa vez, o problema não é a pessoa ser rica, o problema é a pessoa ser dominada pelo dinheiro. Não é problema você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Então, ao eu entregar o meu dízimo, eu estou dizendo que o dinheiro não tem domínio sobre a minha vida. Mamon não me domina. Então existem outras coisas. É uma gratidão, né? Daquilo que Deus nos dá, nos concede. Mas não tem nada a ver com esse negócio de demônio que vai destruir a casa. Não dá nada a ver, não. E vai comprar carro zero. Não, também não. Não há barganha. Casa própria, né? Nós somos servos de Deus, não somos vassalos de Deus. Tem pessoas que botam o gasofilaço, né? Pega aí do Antigo Testamento, né? E parece que é uma Poupex, né? Porque muita gente acha que o investimento, né? Não é isso. Eu acredito que a confusão está aí, né? Como o próprio Davi disse, né? Da tua mão recebemos e da tua mão te damos, ou seja, devolvemos. Tudo que nós temos é dele. Por isso que o dízimo é uma forma de eu mostrar o senhorio de Deus sobre a minha vida e sobre tudo que eu tenho, sobre tudo que eu sou. Entendeu? Amém. Então, esse negócio de repreender demônio com dízimo, isso aí é conversa fiada. Demônio se sai em nome de Jesus e acabou. Então, para a gente resumir aqui, meus irmãos, o dízimo, ele é gratidão. Você traz o dízimo à casa do Senhor como forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Vamos para a nossa sexta pergunta,
que é a pergunta talvez mais, não vou dizer polêmica, não, obrigado. Não vou dizer polêmica, né? Que requer mais um pouco de tempo, né, irmãos? Sim. É um assunto bem teologicamente, teologia pura, né? Tem que ter fundamentos aqui, aquilo que vai ser respondido, e a própria pergunta. Quem fez essa pergunta aí, e não querendo desfazer das outras, mas você foi bem feliz na sua pergunta, que é bem atual. Nós estávamos até comentando aqui, antes de começar o programa, eu e o pastor, essas perguntas aí estão nas universidades, não é isso? Meio dos filósofos, dos ateus, né? Um tema muito interessante. Então vamos lá, pastor, para a nossa sexta e última pergunta. Explique a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Se Deus, Ele é um Deus soberano, conhece e sabe de todas as coisas, o passado, o presente, o que vai acontecer, por que o homem tem um livre-arbítrio, pastor? Muito bem, essa pergunta é uma pergunta que atravessou milênios, né? Durante milênios, essa é um debate caloroso entre os teólogos, né? Foi, muito tempo atrás, né, entre os pais da igreja. Já houve muita discussão, polêmica a respeito disso. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu disse assim que é o seguinte: essa pergunta do livre-arbítrio e da presciência de Deus e sua soberania, ela é um pouco complexa e demandaria bastante tempo para a gente sentar, conversar, analisar documentos, né, ver a posição de alguns pensadores, para tentar destrinchar isso de uma forma mais, para ficar bem claro mesmo. Como a gente não tem tempo suficiente para isso, a gente vai fazer uma síntese, mas mesmo assim ainda vai demorar um pouquinho a gente responder, para não ficar assim. Eu sei que não vai dirimir todas as dúvidas dos irmãos, alguns vão ficar ainda, mas a gente promete ao longo desses nossos encontros aqui a gente tentar ir aos pouquinhos. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu quero deixar claro aqui é o meu posicionamento em relação a isso, né? Soberania. Primeiro eu invoco aqui o testemunho dos pais da igreja, né? Tantos os pais nicenos, que são pré-agostinianos, pré-agostinho, eles, quanto os pais latinos, que é pós-agostinho, eles defendiam o livre-arbítrio. Então, eu tenho uma gama muito grande, né, de teólogos, conhecidos como os pais da igreja, antes de Agostinho, depois de Agostinho, todos eles defendiam o livre-arbítrio. Apenas Agostinho, aqui, porque eu cito antes e depois de Agostinho, porque Agostinho é o que mais trabalha essa questão de predestinação, né, contra o livre-arbítrio. Provavelmente é do pensamento agostiniano que sai, na verdade, essa ideia do calvinismo aí mais para frente. Então nós temos aqui pelo menos essa posição. Os pais da igreja, tanto os nicenos quanto os latinos, todos eles defendiam o livre-arbítrio, com exceção de Agostinho. Em segundo lugar, a Bíblia ela assevera tanto o livre-arbítrio quanto a soberania e a presciência de Deus. As duas coisas são defendidas pela Bíblia, tá certo? Aí não tem como correr disso, porque é uma questão que está na Bíblia, né? Até anotei aqui. Terceiro, Deus sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem, sem precisar determinar todas as coisas. Então Deus sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem, sem precisar determinar todas as coisas, né? Nós vamos ver mais para frente aí qual é o equívoco aí que existe dentro desse pensamento ultracalvinista aí. Quarto, a presciência e a soberania de Deus não entram em contradição com a livre escolha do homem. Não existe nenhuma contradição.
E a gente vai ver porque que não existe nenhuma contradição. E aí, para a gente já entrar agora para explicar mais definitivamente essa questão, a gente observa que existe uma falta de equilíbrio bíblico. Né? Entre alguns estudiosos. E qual o equilíbrio que falta aí? Alguns estudiosos, eles sustentam a seguinte linha de pensamento: que a presciência de Deus, ou seja, eles afirmam a presciência de Deus e a sua soberania em detrimento da livre escolha, em detrimento do livre-arbítrio. Essa é uma linha de pensamento. Então, sustentar a presciência de Deus e a sua soberania em detrimento do livre-arbítrio ou da livre escolha do homem, esse é um pensamento. Isso é calvinismo. Isso é o calvinismo. Essa linha de pensamento vai desembocar no calvinismo. E a outra linha de pensamento são aqueles que sustentam o livre-arbítrio do homem, a sua livre escolha, em detrimento da presciência e da soberania de Deus. E aí você cai num outro abismo, que é o teísmo aberto. Que é o mais atual agora, né? Que é. Inclusive, se fala muito agora, né? Sim. Se Inclusive, fala muito diga de agora. passagem, quem elaborou essa doutrina do teísmo aberto foi um ex-calvinista, né? Exatamente por não conseguir trabalhar essa ideia de determinismo divino. Então ele tentou driblar, fugiu do equilíbrio bíblico, tentou driblar essa situação e caiu no teísmo aberto. Era um teólogo chamado Clark Pinnock, né? Morreu há uma década atrás, por exemplo. Ele era calvinista. Então ele mesmo diz lá em um livro, tem um livro dele que ele mesmo sustenta que, por não encontrar equilíbrio, acabou entrando nessa questão do teísmo aberto. Eu acredito também, pastor, que é uma questão meio complicada, né? Até muito aí se Deus é onisciente, né? Sim. Como ele deixa acontecer as coisas? Existem muitas Deus, questões. na sua soberania, se ele é onisciente, ele não podia evitar muita coisa? Então, é aí que é o teísmo aberto, que fala assim: não, se Deus é bom, é todo poderoso, vê o mal, não faz nada, então ele não é bom, ele é poderoso, mas ele não é bom. Agora, se ele vê o mal e não pode fazer nada porque ele é todo poderoso, então ele é bom, mas não é todo poderoso. Ou seja, você acaba negando um dos atributos de Deus, um dos seus atributos. Ou seja, e acaba advogando o fato de que Deus evolui a partir das atitudes do ser humano, vai evoluindo junto com o homem. É uma questão meio complicada que não vai caber aqui, senão a gente não vai conseguir responder a pergunta de fato, né? Mas eu quero dizer para você que existe qual é o problema que existe com essa lógica calvinista? Qual o problema que existe com essa lógica calvinista? Então, a lógica calvinista confunde presciência absoluta com determinismo absoluto, né? Afirma que Deus só sabe de todas as coisas porque Ele já determinou todas as coisas. Outro problema, né? Então aí é um complicado. Então, um certo dia desse aí perguntaram na internet para um teólogo calvinista, assim: se Deus determinou todas as coisas, então meus pecados também estão determinados? E a resposta dele foi: sim. Então, como é que Deus já determinou que eu vou pecar e Ele vai ter moral para me julgar? É como se Deus, tipo assim, pastor, Ele escrevesse uma profecia. Mas Ele sabe que aquilo vai... Não é nem profecia, é uma coisa determinada. Futura, é inexorável. Vai acontecer, Ele sabe. Não, é inexorável, não vai. Esse determinismo diz assim: é inexorável, vai acontecer, acabou. Né? Então, se os meus pecados, os pecados da humanidade já estão determinados por Deus, Ele não tem como me julgar por causa dos meus pecados. Porque isso me isenta da minha responsabilidade moral. Se eu não tenho liberdade para fazer escolha entre pecar e não pecar, então isso tira a minha responsabilidade moral. Certo? Então, existe essa lógica contraditória aí dentro do calvinismo.
Como eu disse, essa crença de Deus determinar é bíblica, mas ela, logicamente, ela tem esse equívoco. Primeiro porque o conhecimento pleno do futuro não implica necessariamente que o futuro já foi determinado. Não implica necessariamente que o futuro já foi determinado. Segundo, a Bíblia mostra que Deus predetermina muitas coisas, mas não tudo. E que Ele conhece o futuro sem precisar causá-lo. Aí é forte, hein? Então, observe bem, é isso que a gente precisa, então, pensar. Pastor, gostei dessa. Repete de novo. Então, porque Deus, Ele, como disse aqui, segundo a Bíblia mostra que Deus predetermina muitas coisas, mas não tudo. E que Ele conhece o futuro sem precisar causá-lo. Sem precisar causá-lo. Eu gostei Entendeu? dessa, hein? Então, é isso que a gente precisa caminhar para esse pensamento. Então, vamos lá. Vamos levar em consideração aqui a eternidade e a transcendência de Deus, porque isso também implica nessa questão da soberania. A transcendência divina. Porque isso implica numa onisciência que independe de determinação. A onisciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, ele não depende de determinar. Porque se Deus precisar determinar alguma coisa para então conhecer, então ele deixou de ser onisciente. Porque se eu determinei que eu vou quebrar esse vaso aqui, eu precisei dizer, não, eu vou quebrar esse vaso. Então isso não é saber antecipadamente. Eu já determinei, ou seja, eu já decretei que eu vou quebrar. Então, para isso não preciso de conhecimento antecipado. Deus conhece o futuro, sim, sem precisar determinar o futuro. Então eu digo que o futuro do ser humano, ele é inexorável, não é inexorável, Vai depender muito das suas atitudes, das suas escolhas que você vai fazer. Aí vamos entrar no livre-arbítrio, né? Vamos entrar. Nós estamos caminhando, estamos desembocando a soberania. Agora vamos entrar no livre-arbítrio. Estamos caminhando para lá. É isso? Então, a onisciência de Deus independe de determinação. A Bíblia afirma tanto a eternidade quanto a presciência de Deus, A Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Aí é o seguinte, eu até anotei isso aqui, porque às vezes a nossa mente não dá para gravar e tudo, mas eu anotei isso aqui. O que significa essa transcendência, essa eternidade de Deus? Significa o seguinte, que Deus transcende o tempo e o espaço. Ou seja, Deus não somente preenche o espaço e o tempo, mas transcende o espaço e o tempo. Então, logo, Deus vive num eterno presente. Deus vive num eterno presente, ou seja, conhecendo o passado e o futuro dos homens diretamente e ao mesmo tempo. Então, Deus não precisa determinar alguma coisa para conhecer, porque Ele já conhece o passado e o futuro e o presente no mesmo instante. Porque Deus está fora do tempo. Então, para Deus, tudo o que está acontecendo, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer é uma coisa só. Então, Deus não precisa predeterminar nada para poder conhecer. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. É complicado isso, mas... ainda está dentro da soberania, né? Da soberania. Então, essa visão determinista não é coerente com as Escrituras que enfatizam o livre-arbítrio. Esse negócio de Deus predeterminar. Porque Deus, fica claro na Bíblia, fica entendido que a presciência de Deus, a presciência de Deus, a onisciência, a presciência, o pré-conhecimento de Deus, ele não é determinista, ele é contemplativo. A presciência de Deus não é determinista, é contemplativa. Ou seja, Deus não determina tudo, mas Deus contempla tudo. Tem muitas coisas que acontecem por pré-determinação de Deus, tem outras coisas que acontecem por permissão de Deus. E Deus assim, simplesmente contempla o que está acontecendo, não que Ele tenha determinado. É que a Bíblia fala sobre os seus desígnios, né? Os desígnios, exatamente. Então, agora a questão é a seguinte, veja, vamos tentar aqui... Eu não sei se você puder me ajudar, pode abrir a Bíblia aí. Não vamos ler tudo não, porque não dá tempo da gente ler.
ler tudo, né? Mas abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 16. Vamos tentar ler apenas 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. para você que está em casa aí, também nos acompanhe, nos ajude aí. 2,16. Já que sois livres, Olha aí. não usei a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. O que está dizendo aí? Sois livres. Então não usa a sua liberdade para o mal. Ou seja, você está dizendo que dá posição de escolha. Você pode escolher o mal ou o bem. Se não há livre-arbítrio, eu não posso escolher nem. Eu não posso escolher. Eu só escolho aquilo que Deus já determinou. Ou eu escolho o bem porque está determinado, ou eu escolho o mal porque está determinado. Eu não tenho essa opção no determinismo calvinista de dizer que eu escolhi o mal porque quis, ou eu escolhi o bem porque quis. No calvinismo é assim, eu escolhi o mal porque está determinado, eu escolhi o bem porque está determinado. Mas Pedro contradiz isso, a palavra de Deus contradiz isso. Aqui entra o livre-arbítrio O do homem. livre-arbítrio. Você pode... A escolha do homem. Não useis a liberdade para o mal, mas obviamente que é para o bem. Então, vamos ver mais um texto bíblico aí. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Gênesis 4, 6 e 7. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se percebeste o bem, não se revelará o teu semblante. Mas, se não percebesse o bem, o pecado já está à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. Opa! Mas tu deves O pecado está na porta, deve dominar. Você vai optar fazer o mal ou não. Isso é para Caim. Tá certo? Aí algumas pessoas assim, dentro do calvinismo existe aquela questão, não, mas o homem está morto, ele não pode decidir, se Deus não tomar iniciativa, o homem não pode decidir porque ele está morto. Espera um pouquinho. Acreditamos sim que o homem está morto espiritual, mas morte espiritual não significa inconsciência total. Significa simplesmente alienação de Deus, e não inconsciência total. Porque prega-se esse determinismo como se o homem tivesse uma inconsciência total, morto mesmo, sem poder reagir a nada em relação a Deus. Isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, não haveria necessidade de pregar o Evangelho. Como então? Se eu acredito que o homem está morto espiritualmente, ele não pode ter reação nenhuma em relação às coisas de Deus. Então por que eu acredito que eu tenho que pregar o Evangelho? Se é Deus quem faz a obra. É Deus quem vai lá e fala assim, irmão, eu escolhi você, então acorda, levanta, porque eu quero te salvar. Existe uma decisão, né? Aí eles vão falar, aí o calvinismo entra com a questão da graça irresistível. Porque ninguém pode resistir à graça de Deus. Isso é outra inverdade. É outra inverdade. Deus respeita, né? Deus respeita. Vamos ler um texto, quer ver? Rapidamente. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, Ivan. É isso. Mateus 23. Mateus 23. Versículo 37, se não fala a minha memória. Vê o que está escrito. Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como galinha ajunta os seus filhotes, debaixo de suas águas, e não quiseste. Então como é que a graça é irresistível? Se Deus quis, mas eles não quiseram. Deus quis, mas eles não quiseram. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Escolha, né? É escolha. Eles não quiseram. Tá certo? Mas vamos correr, porque senão o tempo não vai dar. Então observe o seguinte. O futuro do homem, cara, ele não é inexorável. Tá? Se fosse isso, Deus não pregava arrependimento. Arrependei-vos que é chegado. Por que Deus está usando essa questão do arrependimento?
essa mudança, porque arrependimento vem do grego, metanoia, mudança de mente. Quando João Batista e o próprio Jesus pregam arrependimento, está dizendo assim, muda de mente, muda de caminho, muda de atitude. Ora, isso quer dizer o seguinte, se você muda de mente, muda de atitude e se arrepende, Deus também muda de atitude em relação a você. O homem está indo para o inferno porque está com o coração impenitente. Ao ouvir a palavra, a pregação de Deus em relação ao arrependimento, ele muda de atitude, ele deixa de estar no caminho do inferno e vai para o caminho do céu. Ou seja, o futuro dele mudou. Então, e aí a gente entra numa questão interessante, que eu deixei isso aqui para a gente pensar rapidamente, porque nós estamos por encerramento. Então isso significa, isso é uma verdade, sabe por quê? Porque Deus não conhece apenas o futuro, o que acontecerá. Deus também conhece o futuro, né, contingente, condicional. Futuro contingente condicional significa não o que vai acontecer, mas o que aconteceria se. Depende do homem, né? Então, futuro contingente incondicional não é o que acontecerá, mas o que aconteceria se as circunstâncias e as decisões forem outras. Ou seja, Deus sabe o que aconteceria se. E aí eu não vou ler o texto, mas eu vou citar o texto aqui para os irmãos que estão em casa lerem. 1 Samuel, se você quiser vir aí, do verso 1 ao 13. E eu vou só fazer um resumo da história. Davi está sendo perseguido pelos filisteus e ele está na cidade de Keila. Davi derrota os filisteus, salva a cidade de Keila, salva os moradores dessa cidade e fica morando lá por algum tempo. Quando Abiatar foge do santuário de Deus, porque Saul mandou Doeg matar todos os sacerdotes que estavam lá, e Abiatar foge e vai lá na cidade de Keila, onde está Davi, Saul fica sabendo. E Saul então empreende uma estratégia para poder cercar a cidade de Keila, destruir a cidade e matar Davi. Só que assim, a ideia de Saul seria mais ou menos assim: se vocês entregar Davi, vocês são poupados. Se vocês não entregar Davi, morre todo mundo. Aí, da mesma forma como Davi orou a Deus, perguntando se ele ia lutar contra os filisteus, e Deus disse que sim, que podia lutar, que a vitória era dele. Aí, Saul manda Abiatar trazer o éfode sacerdotal, faz uma pergunta para ele assim: eu irei contra os filisteus? Senhor, ele disse, Saul vai vir aqui, Senhor, para me matar? Aí Deus disse, vai. Saul vai vir. Ele disse, Senhor, mas o povo de Keila vai me trair e me entregar para Saul se eu ficar aqui? E Deus disse, vai te entregar. Aí o que Davi fez? Pegou os homens dele, foi-se embora. O que aconteceu? Nem Saul matou Davi, e nem a cidade de Keila foi destruída, e nem eles entregaram Davi. O futuro aconteceria se Davi tivesse ficado lá. Mas como Davi resolveu sair, não aconteceu o que estava previsto. Mudou completamente através da atitude de Davi. Então, a gente podemos dizer que o homem pode mudar alguns desígnios? Não é questão de mudar alguns desígnios. Na verdade, é o seguinte, o que estava determinado ali seria uma situação. Se Davi ficasse, aconteceria uma situação. Se Davi não ficasse, aconteceria outra situação. Então, estava aberto. Esse é o futuro contingente. Tá certo? Então, Deus não sabe só não apenas o que vai acontecer, mas o que aconteceria caso as circunstâncias mudassem ou permanecessem. Então, Davi mudou o futuro de Keila, porque Deus falou assim, se você ficar, vão te entregar. Se você não ficar, eles não vão te entregar. Então, escolha, né? Escolhe. Tem dois futuros para a cidade. Você fica e morre todo mundo, ou você sai, salvo você e a cidade. E Davi, então, se fosse determinado para Saul entrar lá e destruir, coisa, ficou dentro da dependência. Deus deixou a escolha para Davi. Então isso significa que presciência, soberania de Deus não é incompatível com o livre-arbítrio. Até a soberania de Deus, ela é limitada. Ah, pastor, como é isso?
é limitada pela própria natureza divina. Porque, mesmo Deus sendo soberano, Ele não pode fazer o que Ele quer. Por exemplo, Deus não pode mentir, porque Ele é limitado pela natureza santa dele. Né? A santidade. Então Deus não pode. Ferir a santidade. Né? Então tem muitas... Mas seria um tirano, né? Não seria um Deus. Tem muita coisa que... Outra coisa também, Deus não impõe amor. Você tem que amar a Deus. Deus deixa você escolher. É mais escolha, né? Porque se você ama por imposição, deixa de ser amor. Graça não é irresistível, porque graça é irresistível, deixa de ser graça. É imposição. Graça é favor. Então, o livre-arbítrio, ele existe. Ele é real. É uma forma de Deus mostrar para a criatura humana que ele deve amar por escolha própria e não por imposição. Pastor, eu acredito que quando Deus criou o ser humano, assim, no seu intelecto, a gente está falando da nossa sociedade aí, praticamente toda formada, mais contemporânea e educada. Às vezes a gente pega uns povos mais primitivos, mais tribais, né? Que não frequentaram um maternal, uma criança, não foram a uma escola, né? A escola vai te mostrar o caminho certo, o caminho errado, é um cidadão que escolhe, né? E aquelas tribos, né? Nunca frequentaram uma escola, nunca teve alguém para dar uma didática a eles, algumas coisas, ensinar, mas eles têm uma consciência do que é o certo, do que é errado. É a lei moral, isso aí está dentro a do lei seu moral, né? Tem essa consciência Está dentro do seu de escolha, né? Eles sabem disso, né? Não existe uma Bíblia, não existe uma cartilha, não existe um estatuto, nada, mas existe dentro deles mesmo, né? Do intelecto deles, eles sabem o que é certo e o que é errado. Sabe que se ele pegar uma criança e deixar um determinado tempo debaixo de um rio, de uma água, tomar banho, essa criança vai morrer. Sabe se alguma coisa está pegando fogo, ele colocar a mão, queima. Existe, né? Uma própria defesa do ser humano. É uma questão instintiva, né? É um instinto de sobrevivência. Então, acho que o ser humano em si, independente de qualquer coisa, ele escolhe. Sim. O certo e o errado. O errado. Há dois caminhos. Sim. Escolha. Está diante de ti. Não é isso aí? É bíblico. Né? Então, eu acredito que essa pergunta da soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, o pastor Lécio resumiu bastante, né? Trouxe alguns textos bíblicos e deu para dar uma esclarecida aos irmãos. Eu sei que o tempo requer mais pela própria pergunta, mas os irmãos em casa dêem uma pesquisada, né? Dêem uma meditada aí. E se tiver alguma dúvida, de repente no decorrer das lives aí, assim, com certeza. A gente vai tirando aí as dúvidas, irmãos. E de antemão, queria agradecer aos irmãos do Facebook, né, que estão aí nos acompanhando aí através das redes sociais. Continue assim. Nós estamos nessa quarentena, né? E é uma forma de estarmos interagindo com os irmãos, né? Às vezes a gente vai ligar alguma reportagem à noite, irmãos, vai repetir o que já passou de manhã, e a gente vai ficar um pouco atribulado, né? E fique assim, né? Ligado com a gente, que vai fazer muito bem para a sua mente, né? Você vai ter uma mente sadia em nome de Jesus. Eu agradeço aos irmãos, que Deus possa continuar assim, abençoando a vida dos irmãos, e vá mandando as suas perguntas, que os nossos irmãos estão aqui, vão fazer a seleção, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Não pergunte ao pastor, tá bom?